Olá, sou Augusto Taroso, sou gerente de marketing comercial da Ataquil, uma empresa do Grupo Agroceres. Engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal, tem especialização em proteção de plantas. Na Agroceres, no Grupo Agroceres, eu estou há 27 anos, sendo 25 desses dedicados ao negócio de iscas formicidas para controle de formiga cortadeira. Ao longo da carreira, desenvolvi trabalhos com culturas de milho e soja no Triângulo Mineiro e em São Paulo com cana-de-açúcar e laranja. Trabalhei em empresas de sementes de milho e sorgo no desenvolvimento de mercado até chegar na Agroceres, onde desenvolvi trabalhos nessa área até chegar no negócio de iscas formicidas na Ataquil, onde estou até hoje. Na Ataquil venho desenvolvendo trabalho de produtos como a sulfuramida e tecnologias no controle de formigas cortadeiras. Então, o que nós estamos falando aqui hoje é sobre formiga cortadeira. Para falar sobre formiga cortadeira, a gente tem que entrar no aspecto do dano econômico, do prejuízo econômico que esse inseto causa. Para a gente ter uma ideia desse dano econômico, um formigueiro adulto precisa de 1 tonelada de folha, ou seja, 1.000 quilos de folha por ano. Isso representa aproximadamente 86 árvores de eucalipto. Ou seja, se a gente tiver 4 formigueiros adultos desses num hectare de floresta plantada, o consumo estimado é de 4 toneladas de folha por ano. Isso corresponde a aproximadamente 344 árvores de eucalipto nesse mesmo hectare. Então veja bem a importância que se tem em controlar os formigueiros existentes numa área agrícola ou numa floresta de eucalipto e pinos. Para a gente ter uma ideia, essa mesma quantidade, se a gente considerar uma área de cana-de-açúcar, esse mesmo formigueiro, conforme o estágio da cultura de cana, ele pode provocar um prejuízo de até 3,2 toneladas de canas por hectare. E em pastagem, se a gente transferir isso aí para pastagem, 10 formigueiros adultos, eles podem competir com um regime de 1 boi em pasto normal. Ok, a formiga cortadeira, dentro dos aspectos biológicos, ela pertence à classe insecta, ordem Hymenoptera, na família Formicidae, subfamília Myrmicinae e pertencente à tribo Actine, que são os gêneros que a gente vai tratar aqui hoje, ou seja, o Aata, o gênero da saúva, e a Acromyrmex, o gênero conhecido como quenquém. Essa tribo Actine, a qual pertence esses gêneros, eles são cultivadores de fungo alimentar. Então é importante, elas cortam folha para fazer a subsistência do fungo alimentar. Elas se alimentam do fungo alimentar e não da folha que cortam. Essas formigas, especificamente, ela tem uma distribuição geográfica interessante, porque ela não ocorre no mundo todo. Ela está concentrada especificamente no nosso continente sul-americano. Ela está desde ali do sul do Texas, passando pela América Central, Caribe, e especificamente em toda a América Latina e América do Sul. Então nós temos uma concentração interessante de que no Brasil, das 16 espécies de saúvas conhecidas, 10 espécies são encontradas no Brasil. E do gênero Acromyrmex são conhecidas 63 espécies existentes. 20 dessas espécies ocorrem no Brasil. Ou seja, o Brasil tem como foco uma das suas principais pragas do agronegócio brasileiro, a formiga cortadeira. Para a gente entender um pouquinho, a gente tem que entender um pouco do ciclo desse salveiro. Tá? Um salveiro, ele começa numa revoada, ou seja, geralmente ocorre essa revoada a partir de setembro, outubro, finalizando o inverno, ou seja, são as primeiras chuvas que ocorrem finalizando o inverno. Essa revoada serve para reproduzir formigueiros. Sai aí as içás, como vocês conhecem, as içás e os bitus, as içás ou as tanajuras, né, mais conhecidas, elas saem nesse voo nupcial,
E os machos, os bitus, saem atrás e eles fazem a cópula no ar. Para cada formigueiro sai uma média de 5.000 içás até 14.000 bitus. Todas as fêmeas são copuladas no ar. Essas fêmeas caem no solo, arrancam suas asas e vão formar os formigueiros. Os bitus, eles caem também no solo. A partir desse momento, ele não tem mais função, eles vão morrer. Eles vivem aí de 2 a 3 dias, tá? Essas içás e bitus, a partir do momento que elas arrancam as suas asas no solo, elas começam a escavar e vão se transformar na rainha do formigueiro. Essas escavações ocorrem aí de 10 horas e surge então um novo formigueiro, onde essa rainha fecha esse orifício inicial e ela nunca mais vai ver a luz do sol. A partir daí, ela começa a formação do formigueiro, onde até ele se transformar num formigueiro adulto, tem aí um prazo de até 3 anos. Tá? Nós podemos detalhar isso depois mais no nosso site, depois eu vou passar o endereço do site, para você entender como é que é o ciclo biológico da formiga cortadeira. Basicamente, esse formigueiro ele é constituído por castas. 2 tipos de indivíduos. Uma população temporária, que é essa que nós acabamos de falar, que são as aladas, que são as içás e as tanajuras. Eles surgem após 3 anos da formação do formigueiro. Tá? E a outra população permanente, que são ápteros, basicamente formado pela rainha, que está ali só colocando ovos, que ela carrega nisso daí na espermateca dela, a partir da cópula que ela teve, como içá, e o restante é operária. Todas as operárias são fêmeas estéreis, constituído basicamente pelo quê? Jardineira, generalista, escoteiras, as cortadeiras, as carregadeiras e os soldados. 2 importantes focos nossos, que são as jardineiras e as cortadeiras, as jardineiras são aquelas que ficam no interior do formigueiro, cuidando da prole, da nova prole, da rainha e do fungo alimentar. E as cortadeiras, que são aquelas que saem, aquelas que vocês veem nos carreiros, saindo para cortar folha e trazer a folha que vai entregar para a jardineira. Essa jardineira vai manipular essa folha e vai colocar para o desenvolvimento do fungo alimentar. É importante a gente ter nessas duas operárias um foco de atenção. Por quê? Nós temos dentro de um formigueiro um triângulo de vida da colônia, formado pelo quê? Pela rainha, que é a parte sexual, ou é aquela parte de reprodução de indivíduos. Pela jardineira, que é a parte que cuida do jardim de fungo, que cuida do fungo alimentar e da prole, e o fungo propriamente dito. Então nós temos esse triângulo de vida da colônia, que é a estratégia de sobrevida, ou seja, interrompido o fluxo de um desses daí, a gente vai ter uma estratégia de controle do formigueiro. Falando no formigueiro, a gente pensa o seguinte, a gente vê aquele monte de terra solta, mas aquilo lá é uma pequena parte do formigueiro aparente. A maior área ou a maior concentração desse formigueiro está abaixo do solo, aquilo que a gente não vê, onde a gente pode encontrar centenas, milhares de panelas de fungo, panelas vazias e panelas de terra, panelas de lixo desse formigueiro. Um formigueiro, ele pode chegar até 4 metros ou mais de profundidade. E a rainha fica nessas profundidades maiores. Então veja bem que quando a gente vai falar em controle de formigueiro, a gente tem que falar num mecanismo que favoreça o quê? A atingir o alvo principal, que é a rainha, que está nas panelas mais profundas. Se esse produto, ou um manejo inadequado não atingir as panelas mais profundas, esse formigueiro não vai ser controlado. Esse formigueiro vai voltar. É o que a gente conhece como formigueiro amuado. Nós temos 3 tipos básicos de formulação para controle de formiga cortadeira. A termonebulização e as formulações pós,
onde esses produtos eles provocam uma paralisação imediata, com uma vantagem da termonebulização entre essas duas metodologias, que a formulação da termonebulização pode atingir as panelas mais profundas, controlando o formigueiro. E uma paralisação mais imediata do formigueiro. E pode ser usado em qualquer época do ano. Porém, tem suas desvantagens da termonebulização, que é a baixa eficiência operacional, ou seja, a operacionalidade dessa metodologia, ela tem uma desvantagem muito grande. O custo com equipamentos e manutenção, o risco ao ambiente, ao aplicador, com a saída daquela neblina tóxica para o ambiente, ou até um aparelho causar um dano como incêndio na floresta. Ele tem um uso restrito nisso daí. As formulações pós, elas têm uma maior eficiência para formigueiro pequeno, tá? A paralisação é imediata das atividades de corte do formigueiro. Porém, ele não é eficiente em formigueiros grandes e tem baixa eficiência operacional. Ficando, então, um método de controle na formulação de iscas granuladas, que até hoje é o método mais eficiente e mais usado no controle de formigas cortadeiras. Ele é eficiente em formigueiros de qualquer dimensão, até em formigueiros muito grandes. A aplicação dele é localizada e não há dispersão para o ambiente, ou seja, a sua ação é local. Você tem uma ação no inseto-alvo, somente naquele formigueiro. Tá? As iscas granuladas têm uma desvantagem. Ela não pode ser usada em umidade. Para ser um bom princípio ativo para o controle dessas formigas cortadeiras, tá? Primeiro ponto, o princípio ativo que vai ser usado na formulação de isca granulada, ela tem que ter basicamente 7 características. Primeira característica, agir por ingestão. Esse produto não pode agir por contato, porque senão ele vai matar rapidamente as formigas que estão carregando. Se ela age por contato, essas formigas que estão carregando a isca não vai chegar nas panelas mais profundas, não vai chegar para dentro do formigueiro. Às vezes é muito bom a gente ter essa noção, porque você vai ver as formigas mortas ao longo do carreiro. Aí você fala, opa, está controlando. Na verdade, está controlando formiga, está matando formiga, mas não está controlando o formigueiro. Então ela tem que agir por ingestão. Esse é o principal, um ponto, uma das características mais importantes. Segundo, esse produto deve ser inodoro e não repelente. Ou seja, a formiga não pode perceber isso daí. Esse produto deve ter uma ação tóxica retardada por ingestão ou nenhuma ação de contato. Ele deve ser dispersado facilmente na colônia por processos de limpeza das formigas ou por trofalaxia. Quando a formiga entra com a isca, ela vai fazer o mesmo processo da folha. A jardineira vai receber esse produto lá, por isso que ela não pode agir por contato. A hora que a jardineira vai pegar, ela vai fazer a mesma coisa que faz com a folha. Ela vai limpar aquele pellet de isca. Nessa limpeza, nessa manipulação das iscas, dos grânulos, dos pellets de isca, ela vai acabar ingerindo o produto, tá? Nessa ingestão do produto, ela transmite por trofalaxia, ou seja, a transmissão de alimento líquido de boca em boca para outros indivíduos da colônia, transmitindo o tóxico para outros indivíduos, chegando em todas as panelas de fungo e na grande maioria dos indivíduos, principalmente jardineiras. Você tem uma diminuição desses indivíduos de jardineiras que impactam no quê? Na produção de fungo alimentar. Deixando de produzir o fungo alimentar, o restante da população vai morrer de inanição, porque não tem mais o alimento básico delas. Então essa é a estratégia de eliminar um formigueiro com isca granulada. A paralisação das atividades das formigas, outra característica importante da isca granulada, como por exemplo o corte de folhas, que é o prejuízo, tem que se dar nos primeiros dias da aplicação ou após a aplicação do produto e deve apresentar degradação relativamente rápida no ambiente, ter baixa toxicidade aos animais, ao homem, e ser ambientalmente aceito. Tá? As iscas formicidas,
elas respondem às necessidades de um manejo sustentável, ou seja, ela tem alta eficiência de controle, baixos custos operacionais, baixos riscos ao ambiente, à saúde do trabalhador. E destaque-se as formulações com princípio ativo sulfuramida. A sulfuramida foi um divisor de água, na verdade. Ela surgiu em substituição aos clorados. Nós vamos falar um pouquinho rapidamente ali na frente, daqui a pouco. Mas até hoje, já foram mais de milhares de princípios ativos testados desde a década de 50. E nenhum produto se mostrou tão eficiente como a sulfuramida. E até hoje não se tem uma alternativa à sulfuramida. É importante a gente saber disso daí, porque testes vêm sendo conduzidos em universidades e até hoje nós não tivemos uma alternativa à altura da eficiência das iscas à base de sulfuramida. O importante é que essas iscas, para serem eficientes, essas iscas sulfuramidas, elas têm que, para ser utilizadas ou recomendadas nas áreas agrícolas e florestas plantadas, como de eucalipto e pinos, elas têm que estar registradas no Ministério da Agricultura. Ela segue as exigências da legislação de defensivos agrícolas, ou seja, ela está sob a égide de registros da legislação de defensivos agrícolas da atualidade. Por quê? Importante o seguinte, hoje no mercado se encontra uma gama grande de produtos registrados apenas na Anvisa. Esses produtos registrados na Anvisa, eles não estão indicados para uso em áreas agrícolas. Se esses produtos estão sendo utilizados, eles estão sujeitos a penalizações legais, inclusive a interdição da cultura. Um ponto importante, produtos registrados no Ministério da Agricultura, eles têm no registro a comprovação da eficiência, porque eles são testes de eficiência que são apresentados, são laudos de eficiência que são apresentados para registro de produto. Os produtos registrados apenas na Anvisa, eles não têm esses testes de eficiência comprovados. Então é importante a gente tomar alguns cuidados quando for orientado para uso de iscas formicidas nas áreas agrícolas. Essas iscas à base de sulfuramida, comprovadamente, elas têm uma eficiência superior a 98% em média de formigueiros, ou seja, de 100 formigueiros tratados, 98 com certeza serão controlados. Quando se fala em controles de quenquéns, como a Acromyrmex, notadamente, são formigueiros pequenos, essas iscas têm eficiência de 100% nesses formigueiros. As grandes vantagens da isca granulada. Primeiro, ela é a melhor formulação para veicular uma boa distribuição de um tóxico em toda a colônia. Tá? Lembrando o objetivo daquele triângulo de vida, é a gente eliminar a rainha. A isca granulada, a base de sulfuramida, tem uma boa distribuição no formigueiro, eliminando a rainha. Ele é um produto de menor custo por hectare comprado, ou seja, ele tem um custo melhor na sua aplicação, na operação da aplicação. Produz as mais altas eficiências para o controle de formigas cortadeiras e configura, pela sua formulação e meio de aplicação, a maior segurança ao aplicador e ao ambiente. Importante, ele é de uso específico para as formigas cortadeiras, ou seja, o inseto-alvo da isca granulada é a formiga cortadeira e a sua ação vai ser localizada. O produto, uma vez localizado no formigueiro, ele vai ter ação no formigueiro, na formiga. Em qualquer situação de aplicação, esse uso e a sua ação é local. E viabiliza o uso e adequações de proteção e serviços de melhores operacionalidade no uso de proteções ambientais e saúde humana e animal. Só para a gente ter uma noção, tá? Fazendo um comparativo de recursos para controle de formigas cortadeiras, é um trabalho de 2004, numa área de 41 mil hectares. Um consumo médio de isca de 1,2 quilos por hectare, dando um exemplo aí.
nós temos que 80% dos custos para controle de formiga cortadeira numa área florestal foram operacionais. E 20% aí de insumos utilizados, tá? Então nós temos aí uma relação interessante. O que acontece? Essa é uma estratégia para a gente pensar quando for fazer o controle de formiga cortadeira e como for fazer a proteção desses custos ou a otimização de custos desses produtos para operacionalização. Alguns cuidados que a gente tem que ter então. Primeira coisa, quando a gente fala em recomendação de isca granulada, a gente tem que pensar o seguinte: a isca vai ter que ser jogada para o formigueiro. Então a gente tem que calcular a área de terra solta desse formigueiro, multiplicando a maior largura pelo maior comprimento da área de terra solta. Localizou a terra solta, com passadas largas de 1 metro aproximadamente, você pode fazer uma cruz medindo a maior largura pelo maior comprimento, tá? Multiplica essas duas dimensões, tá? Você vai ter a área de terra solta em metro quadrado por formigueiro. Então, se você tem aí 2 metros de largura por 5 metros de comprimento, você vai ter um formigueiro de 10 metros quadrados. A recomendação hoje utilizada é de 8 a 10 gramas por metro quadrado de isca granulada. Então, se você multiplicar por 10 metros quadrados, você vai ter aí de 80 gramas a 100 gramas de isca a ser localizada nesse formigueiro. Vai distribuir essa isca nesses formigueiros ao lado dos carreiros e próximos aos alheiros de abastecimento de folha. Essas iscas vão ser carregadas naturalmente para dentro do formigueiro para fazer o controle desse formigueiro. Tá bom, nós falamos numa isca, aplicação de isca localizada. Porém, o que acontece? Nós tivemos avanços significativos em tecnologias existentes, principalmente com o advento da sulfuramida. Então, só para a gente ter uma ideia da cronologia que nós tivemos, as atuais iscas, elas datam de meados dos anos 60, tá? Com os antigos clorados. Então, ali, a partir de 1985, 2 eventos tecnológicos foram importantes. Primeiro, ou 2 eventos foram importantes nos avanços da tecnologia, isso em 1985, que foi o desenvolvimento dos porta-iscas e dos micro-porta-iscas, denominado MIPs, hoje, marca registrada, para proteção dos grânulos contra a umidade. E nesse mesmo ano nós tivemos a proibição dos clorados, tá? Quando nós tivemos a proibição no mundo do uso dos clorados, ele foi liberado apenas para uso em iscas granuladas, dada a importância econômica da formiga cortadeira, tá? Então ele só foi liberado para uso. E em 1990, a partir do início dos anos 90, nós podemos considerar um divisor de águas em tecnologia com a introdução da sulfuramida em substituição aos clorados. No início dos anos 2000, nós tivemos o desenvolvimento dos invólucros de papel, os porta-iscas de papel, os MIPs de papel, para o desenvolvimento de métodos mais operacionais de aplicação de iscas formicidas. Ele protege a isca da umidade. E tecnologias, depois nós tivemos, a partir do ano 2000, a tecnologia de levantamentos com finalidade de recomendação, ou seja, conhecer a infestação que está ocorrendo ali na área, com a finalidade da recomendação de quantidade de isca e o que vai ser, como que vai ser distribuída essas iscas nessas áreas aí. Os ditos monitoramentos, tá? E atualmente nós temos um alinhamento hoje da localização da isca através de aparelhos georreferenciados, com a aplicação tratorizada, localizando essas iscas e identificando os pontos de localização dessas iscas. Então veja bem como está hoje o envolvimento ou o desenvolvimento de tecnologias, dada a importância do controle da formiga cortadeira. Ok, nós falamos isso daí, mas existem alguns fatores do sucesso no controle de formigas cortadeiras que a gente precisa ter uma atenção. Primeiro é o planejamento operacional.
Segundo, o conhecimento das normas técnicas existentes numa empresa, treinamento dos operadores disso daí, isso é fundamental, o treinamento de quem vai aplicar a isca formicida. O comprometimento com o sistema de manejo, tá? Isso daí é importante. Quando nós adentramos numa empresa florestal, onde detém as maiores tecnologias de controle de formiga cortadeira, nós temos que ter o comprometimento com o manejo adotado ali. O intervalo entre as operações tem que ser adequado. As condições climáticas, a localização dos olheiros, o método correto de controle que a gente vai adotar e a qualidade do produto. Dentro disso daí é importante a gente ter uma visão estratégica no conceito de controle de formiga cortadeira. Primeiro ponto, produtos e serviços alinhados devem estar alinhados com as necessidades diversificadas. Existem em diferentes áreas necessidades diferentes do controle. Parte do princípio de que cada área tem uma infestação diferente, uma distribuição diferente de formigueiros. Então nós temos que estar preocupados com isso daí. O alinhamento com os aspectos de legislação, certificação e processos. Hoje existe uma exigência muito grande, cada vez maior, de estar envolvido em certificações e processos de operações em campo, que tem que estar enquadrado dentro das legislações específicas. Ter como fim a eficácia, a otimização de custos e recursos disponíveis, que se enquadram com aspectos da política de sustentabilidade e preocupação ambiental para a excelência no controle da formiga cortadeira. Então, o que acontece? Quando a gente pensa nesse lado, alguns fatores de interferência ocorrem na operação. Primeiro, nível de infestação. Segundo, caracterização da área a ser controlada, como infestação, tamanho da cultura, idade da cultura. Então é importante a gente estar caracterizando isso daí. Terceiro, a identificação do tipo da formiga que está ocorrendo ali. Quarto, a caracterização dos formigueiros, tamanho, como ele está distribuído, o cumprimento das metas do plano de manejo, o que está determinado, qual que é o nível de infestação que tem que ser reduzido naquele momento. A estrutura operacional, o planejamento operacional disso daí, o conhecimento das normas técnicas, a qualidade do treinamento dos operadores é fundamental para a gente estar tendo uma qualidade boa de iscas formicidas. O comprometimento com o sistema de manejo. As atividades do formigueiro, como é que está a atividade? Está com muita atividade de corte, está com muita movimentação de formiga. Isso é fundamental, a gente está mexe na interferência do carregamento das iscas. As condições climáticas, localização dos olheiros e, principalmente, a tomada de decisão quanto ao método de controle e qualidade da isca formicida a ser utilizado nessas áreas. Ou seja, quando a gente fala nisso daí, a gente já abrange uma planificação. Então a gente já fala hoje no manejo de formiga cortadeira, no que a gente chama de gerenciamento das operações. Quais são os fatores que contribuem no gerenciamento das operações? Diagnóstico situacional do manejo, sistema personalizado de recomendação, as análises informatizadas, normatização de operação de controle, treinamento das equipes técnicas e operacionais, auditoria técnica do manejo proposto. Então, importante a gente ter o fator do gerenciamento dessas operações. Isso daí vai reduzir custos operacionais e, principalmente, ter um ótimo controle desejado daquelas áreas com iscas formicidas. Tá? Pois bem, nós falamos tudo isso daí, nós falamos rapidamente sobre todos esses aspectos que envolvem no controle da formiga cortadeira. E o futuro disso daí? O que está se vendo? O que está se projetando? O que está se prospectando nesse futuro? Na verdade, se a gente for falar em futuro de controle de formiga cortadeira, o futuro já está ocorrendo. Presente. O que nós temos hoje? As tecnologias operacionais que buscam reduções de custos com melhor otimização e distribuição de produtos nas áreas. Isso é fato. A busca de desenvolvimento ou desenvolvimento de avanços em alternativas a princípios ativos,
alinhado com os aspectos de sustentabilidade ambiental. Hoje se busca muito alternativas de princípio ativo alinhado com essa preocupação ambiental, alinhado com os processos de certificações. Um uso maior de proteção dos grânulos e os pellets de iscas formicidas. Ele é higroscópico, esses pellets. Hoje nós temos os MIPs degradáveis com o uso do MIPs de papel. O que acontece quando você usa essa tecnologia do MIPS de papel? Na verdade, o MIPS ele é um serviço, ele não é um produto. Então, o que acontece? Esse micro porta-isca, ele tem dupla proteção. Ele tem a proteção do investimento em produto, ou seja, se você comprou o produto, ele vai estar protegido por esse invólucro protetor de papel. É o dinheiro que você está resguardando ali. E segundo, a proteção do investimento na operação. Então, nós temos dupla proteção, principalmente quando você compra o produto, aplica o produto. Se você tiver com esse MIPS vai estar protegendo as iscas granuladas disso daí, protegendo a operação que você realizou naquele momento, se ocorrer uma chuva naquele dia da aplicação. E outra, produtos e operações com enquadramento em processos de certificações. Então nós temos que estar preocupados. O futuro hoje, nós temos tecnologias voltadas principalmente com aparelhos georreferenciados, como nós falamos nisso daí. Hoje nós temos a aplicação tratorizada, que é um mecanismo que vem aplicando iscas formicidas com maior otimização disso daí, sabendo aonde a isca está sendo localizada através desses aparelhos georreferenciados, e ganhando em produtividade operacional, reduzindo custos operacionais da aplicação de iscas granuladas. Tá? O futuro é esse daí hoje, nós estamos hoje com essa perspectivas de uso. Para falar de maneira geral sobre formiga cortadeira e seu controle, nós temos muita coisa para ser dita. Isso daí nós podemos estar disponível para vocês a qualquer momento, no contato. Vocês podem entrar no site também, no mirex-s.com.br. Lá você vai ter muitas informações a respeito da biologia, da morfologia da formiga, do controle, de um bom produto para controle de formiga cortadeira à base de iscas formicidas. Quando a gente abrange a formiga cortadeira, é um tema muito bonito, é um tema muito gostoso, que a gente pode passar o dia todo falando sobre isso daqui. Mas, genericamente, nós demos aqui uma passada sobre a contextualização do que está ocorrendo da principal praga do eucalipto e do pinus. Tá? Sem sombra de dúvida, a formiga cortadeira é a principal praga, e a importância dada, a atenção dada com a alocação de recursos e investimento grandes durante um ano para o controle da formiga cortadeira em pinos e eucalipto. Nós ficamos à disposição de vocês a qualquer momento. Vocês podem estar fazendo contato com a gente através do e-mail mirex-s@agroceres.com ou comigo mesmo diretamente, augusto@agroceres.com, tirando dúvidas ou solicitando alguma informação que a gente pode estar respondendo para vocês aí. Nós ficamos à disposição de todos. Muito obrigado por vocês estarem aí nos escutando.